pode falar um pouco sobre a questão que me chamou bastante atenção em relação a esse filme? Você levanta uma fábula magalesca. Por que essa questão de fábula magalesca para falar sobre a cinebiografia de uma figura icônica que é Sidney Magal? Poderia falar um pouco sobre? Claro, claro. A fábula magalesca é porque eu deliberadamente resolvi assumir algumas liberdades para poder contar essa história de uma maneira mais cinematográfica do que a realidade, né? Então, usando da personalidade do biografado, que uma pessoa que tem uma personalidade fabulesca, né? Eu brinco que o Magal ele não, ele está sempre um pouco acima da Terra. Ele é um cara que vive sempre nessa fantasia, o mundo dele é muito mais colorido que o nosso, né? E então a fábula magalesca é para que a gente, primeiro, é um pacto com a plateia, um pacto com o público. Entre nessa fábula que você vai se divertir. Se você está esperando uma biografia formal e clássica, não é esse filme. Esse filme é um filme, é uma fábula, muita música para as pessoas se divertirem, para as pessoas cantarem e dançarem. E para isso, assim, não, a vida do Magal é uma vida divertida, as pessoas, né, uma vida dançante, cantante e feliz, mas a gente, eu sei, eu vivo dizendo que esse filme é um filme baseado em fatos reais, mas nem tanto, né? E a personalidade do Magal nos permitiu fazer isso. Né? A história nos permite fazer isso. A história que a gente conta, o recorte que a gente escolheu da biografia, nos permite fazer isso. E um ponto que me chamou a atenção em relação ao filme também foi a questão da liberdade criativa que vocês tiveram de levantar a questão da música, a questão da dança. Isso deu um charme muito bonito para o filme. É, isso foi proposital? Como surgiu a ideia de implementar esses elementos para potencializar ainda mais essa história? Você pode falar um pouco sobre? Sim, sim, foi proposital, né? Quando a gente começou a trabalhar esse projeto, então, a primeira imagem que vem, a primeira ideia que vem é vamos fazer uma biografia do Sidney Magal. Como é que vai ser essa biografia, né? Então, essa biografia tem que ter música. Né? O Sidney Magal, a gente conhece ele pela música dele. Como é que a gente vai inserir essa música, né? E daí a gente volta para Bollywood, volta para essas coisas todas e as pesquisas que a gente fez para contar essa história de uma maneira ilustrada, de uma maneira colorida, de uma maneira dançante, e usando as músicas do Magal. Então, a música é o elemento principal. A história, a narrativa central, que é o amor entre os dois, né? O amor à primeira vista, que é o que permeia toda a narrativa do filme, como é que a gente vai ilustrar, como é que a gente vai contar isso? Tem que trazer as músicas do Magal. E daí o exercício é como a gente vai trazer as músicas do Magal. E a gente encontrou essa solução, que é bastante criativa e até original, embora seja um filme que tenha subgênero musical, é uma comédia romântica com subgênero musical, ele acaba virando um musical. Ele acaba virando um musical quase como a principal característica, né? Porque a gente trouxe as músicas do Magal como elementos centrais do filme, né? Para contar essa história. E eu estive presente ano passado no Festival do Rio e o filme teve uma sessão super especial de lançamento desse longa. Tem alguma memória que você leve desse momento lá durante o Festival do Rio, é, quando vocês lançaram o Sangue Férreo com você lá? Você poderia compartilhar? Aquela sessão, você imagina só, né? Aquela sessão, eu me sinto num filme da Marvel ganhando a guerra final, porque cara, a gente passou por uma pandemia. Esse filme foi ameaçado de nunca ser feito, entendeu? E daí a gente, né, as nossas produtoras que eu chamo de fortalezas do cinema, Joana Mariani, Diane Maia, elas seguraram esse filme a dente, sabe? O filme sofreu duas interrupções, uma delas por conta de um governo que não apoiava a arte e a segunda delas por conta da pandemia. E esse filme ficou extremamente ameaçado. Então, aquela sessão que você está falando foi a absoluta catarse. Quer dizer, o filme existe, a gente conseguiu fazer o filme. Então, a forma como o público recebeu, e ali era um público misto, né? Porque tinha muita gente da equipe, tinha muita gente ligada ao filme, mas também tinha público. A forma como o filme foi recebido, a emoção das pessoas, foi um presente enorme para a gente. Assim. Foi uma, um momento de superação mesmo. É inesquecível aquele momento. Aquela sessão do Rio de Janeiro está
guardada no coração para sempre. E hoje a gente vai ver em Salvador. Isso é, Felipe, parabéns pela entrega. Seu personagem é uma figura icônica do nosso país. Eu acho que foi uma responsa muito grande na sua carreira como artista, né? Como ator. E eu vi um ponto que você levantou, que a perspectiva de não uma cópia de Sidney Magal, colocar algumas expressões deles, mas não fazer idêntico. Como que foi a preparação para enfrentar e encarar esse personagem da sua carreira? Você poderia compartilhar um pouco sobre, por favor? Definitivamente fazer uma imitação não era o que eu queria, tampouco era o que o Paulinho queria, ninguém queria isso. Até porque o Magal já foi imitado várias vezes, ele é autêntico o suficiente, ele tem uma performance, uma personalidade única o suficiente para ser imitado por várias pessoas, mas eu não sou imitador, então esse não é o meu trabalho, eu preciso interpretá-lo e aí entregar uma performance baseada nessa interpretação. Então, eu busquei compreender a essência de quem é o Sidney Magalhães, primeiro. Você falou igual ele, Sidney. Não, é porque agora já. Não, agora eu não sei falar de outro jeito. Ele fala Sidney. Eu tentei entender quem era o Magalhães primeiro, porque é a pessoa, e depois entender o artista, que é o Magal. E aí, a partir dessa compreensão, adaptar isso à linguagem do filme proposta pelo Paulo, que não é uma linguagem realista, é um filme que, como o Paulo falou, ele faz um pacto com o público desde o primeiro segundo, que é o de que a gente não vai assistir um filme que é uma cinebiografia tradicional. Não teria como ser diferente, porque o Magal não é um artista tradicional, né? O Magal ele tem essa personalidade forte, e eu acho que o filme captura essa essência. Então, o meu trabalho também teria que ir por esse caminho. Então, é claro que eu tive alguns desafios práticos para poder cantar como Magal e dançar como Magal. Eu já tinha alguma experiência nisso, porque eu fiz balé durante alguns anos e eu canto também, fiz muita aula de canto. Hoje em dia eu canto já fazem uns 10 anos. Então, a partir disso, eu pude usar essas ferramentas para ajudar a construir o Magal. E a troca também com a Giovanna, enfim, com os outros personagens, especialmente a Giovanna e o Caco Ciocca, que são os personagens que estão mais presentes na vida do personagem do Magal ali no filme. Então, a partir dessa troca também entender a função desse personagem nessa trama. E aí, claro, né, eu sei que existe uma grande expectativa das pessoas em verem esse Sidney Magal no filme, porque todo mundo conhece o Sidney Magal. Você falou até que tem gerações, as novas gerações não conhecem. Eu acho difícil nunca nem terem ouvido uma música do Magal, porque realmente toca nos lugares, né? As pessoas, o Magal tá vivo, né? Ele tá aqui entre nós e ele tá super ativo, tá fazendo seus shows, né? Ele ainda é uma personalidade presente. Então eu acho que tinha esse desafio e essa expectativa, mas o Magal, quando ele visitou o set pela primeira vez, ele foi assistir uma cena de show que a gente faz, né, que tá uma das primeiras cenas do filme, que eu tô cantando Meu Sangue Ferve por Você, e ele veio me cumprimentar depois da cena muito emocionado, enfim, chorando, todo sensibilizado, e dizendo que ele se viu no palco, que foi a primeira vez que ele assistiu um show do Sidney Magal. Então, eu acho que se o próprio fez essa afirmação, então eu acho que eu tô no caminho certo. Giovanna, e a sua Magali, como é que foi receber de presente essa personagem na sua carreira? E eu pesquisei, uma pesquisadinha de leve, que foi muito difícil você encontrar fontes, né, a não ser a própria Magali, para poder interpretar essa personagem. Então eu queria saber como foi a utilização das ferramentas para compor a mesma nesse filme. Olha, primeiro falando sobre o convite, hoje eu tava me lembrando disso, do dia que o Paulinho me ligou pra falar, e aí, topa, vamos fazer esse filme? E eu tava numa praça, assim, na rua, e eu pulava sozinha de alegria. E aí, depois de tanto tempo, tá aqui realizando e ver o teu brilho no olho, que tá muito gostoso de ver mesmo. Obrigada por isso. É muito gratificante, porque eu acho que esse filme tem um pouco esse propósito, tem muito esse propósito, que é levar alegria para as pessoas. Eu acho que a gente tá precisando cada vez mais de alegria. O Magal teve isso como objetivo também, ele conseguiu fazer, então a gente tem esse objetivo também em comum.
E eu tive esse desafio, que a Magali, ela se esconde, eu tenho uma imagem dela, que foi nesse mesmo dia que o Felipe comentou, do Magal lá com a gente, em cima do palco, num dia de gravação, e ela na plateia. E ele ficava assim pra ela sair bem na foto. Magali, Magali, ajeita o cabelo, ajeita o cabelo. E ela olhando assim pra ele, só que tudo com muito bom humor, da maneira deles. Aí ela, tipo, ele mandou ajeitar o cabelo e ela fez o oposto, assim. E ela brinca com isso, mas de fato ela quer ficar atrás das câmeras. Então, ela também é uma mulher muito prática. Então, todas as perguntas que eu fazia, ela era muito prática na resposta. E isso foi desafiador, mas ao mesmo tempo falava muito sobre ela. Então, a partir dali, eu fiquei querendo entender esse mistério que é a Magali. Um mistério muito convidativo, assim, né? E muito belo, e muito acolhedor também, e muito amigável. Ela é muito maneira, assim. Eu saí com essa sensação, assim, uma vontade de, cara, eu quero sentar um dia com você pra gente tomar uma cerveja e conversar. Eu sempre falo disso porque foi uma coisa que a gente teve em comum, que eu falei, gostei de você. Então, ela foi bastante familiar para mim. Eu fui descobrindo a história dela, ouvindo as pessoas falando dela também, ouvindo ela contando também. E ela foi se aproximando muito de referências femininas que eu tenho na minha vida, de mulheres fortes e práticas e livres, então, e acolhedoras, e amorosas e família. Então, nesse sentido ali, para mim já era um material muito rico para ser trabalhado. E aí a gente juntou tudo isso nessa fábula magalesca, e foi muito rico porque tinha muita coisa ali para entrar nesse trabalho. O canto, a dança. Ela não é uma cantora, mas a nossa Magali canta e dança. Então, para mim, foi muito bom poder mergulhar nisso. Eu amo esse universo também. E aí sai essa Magali também, essa leitura dela, apesar da gente muito parecida fisicamente, que até eu me assusto, às vezes vejo umas fotos e falo, gente, isso aqui sou eu, como assim? Mas na, mas na essência, acho que isso foi traduzido também. Aí tem essa preocupação, obviamente, né? Eles estão ali assistindo, a gente quer que eles se identifiquem, e foi mais um objetivo alcançado do filme. Com certeza foi alcançado. Uma coisa que me chamou e despertou a atenção foi o entrosamento de vocês todo o elenco. Como era o clima nos bastidores? Você pode compartilhar uma lembrança do momento de gravação? Cara, o Felipe estava falando agora da dança dele, do jeito. E eu lembro da gente nas aulas de dança, a Sol também, que a gente fez o Pablo, e a gente se ajudando muito. Então ele fala, me filma aí pra eu ver depois e tal. Ele, o que você acha? Eu, cara, a reboladinha, quebra mais esse quadril. E aí ele podia contribuir muito também para o meu trabalho. Então, várias coisas a respeito do canto a gente foi trocando. E foi um convívio muito grande. E eu acho que a gente começou os nossos ensaios por Zoom, né? Por plataformas digitais. Então, tinha uma sede muito grande desse encontro acontecer. E aí, quando a gente se viu numa sala de ensaio, todo mundo com roupa de ensaio, sem máscara, podendo exercer o nosso trabalho, a gente foi muito mais feliz, eu acho, até do que poderia ter sido se não tivesse acontecido a pandemia. Assim, não querendo ser mal interpretada, ela não serviu ali para que isso acontecesse, mas essa vontade da gente estar ali fisicamente era ainda maior. Então, nesse sentido, a gente teve uma conexão muito forte de todo mundo que estava ali. E aí a gente está fazendo o que a gente ama, com uma música que alegra demais, cantando e dançando. Foi um trabalho muito feliz também por isso. A gente trabalhava com ferramentas muito prazerosas. E aí foi fácil. Fácil.